Fabrício Andileri, o novo lateral esquerdo reforço argentino aí do Corinthians, estará à disposição para o primeiro jogo da pré-Libertadores contra o Barcelona, na quarta-feira, ou ele só pode estrear na fase de grupos? Como funcionam as inscrições aí da Copa Libertadores, tanto para a fase de grupos, mata-mata, e dos outros campeonatos também, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, esse reforço e próximos possíveis reforços que vierem, como é que funciona a data limite para inscrição? Tudo nesse vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês. Então bora lá, informação na veia aqui no blog do Macedo. Bora lá então, como a gente já sabe, né, o Fabrício Andileri é novo reforço do Corinthians, lateral esquerdo de 30 anos, a gente já falou bastante sobre ele, e a gente tem aí agora a dúvida da galera em relação à inscrição, né, como é que funciona, ele já pode jogar na quarta-feira, né, tem gente que fala, não, mas ele ainda não tá ainda bem fisicamente para jogar, mas ele poderia jogar, então a gente buscou aí os regulamentos da Libertadores, as próximas competições, para saber aí como é que funciona em relação a datas, né, então vamos lá, já direto para a próxima tela, no Campeonato Paulista primeiramente, né, prazo final hoje, né? Então o Andileri, que já está no bid, deve reforçar o Corinthians aí, deve ser inscrito no Paulistão. Hoje é a última data e o Corinthians ele pode trocar até 5 nomes naquela lista A de 30 jogadores, né? No Paulista tem a lista A e a lista B. A lista A até 30 jogadores, o Corinthians pode fazer até 5 trocas nessa lista. E para semifinal e final, o regulamento não permite nova troca. Então qual que é a situação agora? Se o Corinthians não contratar ninguém até hoje, a janela, como vocês sabem, fecha hoje. Se o Corinthians não contratar mais ninguém, esse é o elenco que vai para a semifinal e final do Paulista, caso o Corinthians se classifique. Então, data limite para inscrição, quartas de final, né, até hoje, e depois não pode inscrever mais. Então, esse é o regulamento do Campeonato Paulista. E na Libertadores, como é que funciona? Andileri não estará à disposição, não poderá ser regularizado para jogar no jogo contra o Barcelona, tanto a ida contra a volta. Já temos data, né? Dia 5 e 12 de março, às 9h30 da noite. Então, dia 5 de março lá no Equador e a volta na Neoquímica Arena 12 de março. Então, ele não poderá jogar essa fase, beleza? Inscrições que terminaram no último dia 14 de fevereiro. Então, ali foi a data limite para inscrição na fase preliminar da Libertadores. E um ponto interessante também é que são 45 jogadores no máximo para essa data de pré-Libertadores. Aí eu vou explicar aí na próxima tela, vocês vão entender bem como é que funciona. Então o Andileri só pode jogar a fase de grupos, que tem como data limite 28 de março. Então 28 de março é o último dia para inscrever jogadores para fase de grupos da Libertadores, caso o Corinthians se classifique. E um ponto importante, como eu falei, a lista inicial, aquela que o Corinthians enviou para a Conmebol da preliminar, fase preliminar, ela tem um limite de 45 jogadores, aquela lista de fase preliminar. Já na fase de grupos, o limite é 50 jogadores. Então, como funciona? Os times que entraram diretamente na fase de grupos, eles já poderiam enviar esses 50 jogadores, certo? O Corinthians, eu não sei nem quantos jogadores enviou, mas o máximo era 45. Indo para a fase de grupos, o Corinthians pode adicionar até 5 jogadores dessa lista. Mas vamos supor que o Corinthians tivesse enviado 40 nomes nessa lista inicial. Ele só pode, mesmo assim, incluir até mais 5. E aí esses 45 ficariam até o final da Libertadores. Então, se o Corinthians enviou 45, ele pode incluir até 5 com limite de 50. Então o Andileri vai ser incluído nessa lista para a fase de grupos caso o Corinthians se classifique, e aí ele vai estar à disposição dali para frente na Libertadores. E a Libertadores, ela permite trocas também. Então, oitavas de final, você tem ali a lista final. Vamos supor que é os 50 jogadores da lista final. Você pode trocar mais 5 para as oitavas de final. Então, um ponto também interessante de falar, né? Eu até não falei aqui no slide anterior, que outros possíveis reforços que vierem ao Corinthians aí, com a janela já fechada, se eles forem um agente livre, eles poderão já entrar direto aí terem a sua inscrição na Libertadores. Então não tem mais aquilo da janela, né? Precisa ter a janela, vir a data limite da janela de transferências. Não. Agente livre, ele já poderia ser inscrito mesmo com a janela fechada. Que é o caso exatamente do Andileri, né? O Andileri veio como um agente livre, ele conseguiu a sua rescisão antes. Então ele pode ser inscrito nas competições normalmente,
né, respeitando as datas limite de cada competição, mas isso vale daqui para frente para novos reforços. Então, se o Corinthians contratar algum novo reforço com a janela fechada que seja um agente livre, ele pode inscrever na Copa Libertadores e nos outros torneios, mesmo com a janela fechada, beleza? Isso para esclarecer. Então, oitava de final você pode fazer essa troca. Quartas de final são 3, aí não são mais 5, são 3 trocas até 12 de setembro. Sempre respeitando essa lista. E a última alteração que você pode fazer na Libertadores é para semifinal. Também 3 jogadores. Então a Libertadores permite que você vá trocando aí a cada fase. E também a Libertadores permite que o jogador jogue por mais de um clube, até 2 no máximo. Só que em fases diferentes. Então vamos supor que teve um jogador na fase de grupos de um time sul-americano que o Corinthians veio a contratar. A partir das oitavas de final o Corinthians também conseguiria inscrever. E para o Campeonato Brasileiro, 12 de setembro é a data limite aí para inscrição. O Corinthians, então, tem um limite de 50 jogadores também, tem até a data de 12 de setembro para inscrever novos atletas. E a próxima janela de transferências, ela vai de 10 de julho a 2 de setembro. Então essa janela está encerrando hoje, a próxima janela, então vai de julho a setembro. Então vale a mesma regra. Se a partir do dia 3 de setembro, com janela fechada, o Corinthians trazer jogadores livres, também vale inscrição até o dia 12 no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil até o dia 3 de outubro. Então, respeitando também os mesmos critérios até o dia 3 de outubro, inscrição na Copa do Brasil. Então, para resumir, o Corinthians terá Andileri somente na fase de grupos da Libertadores, terá Andileri já para o Campeonato Paulista desde que a sua inscrição seja regularizada hoje, que deve acontecer, e deve ter normalmente para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, ou o Corinthians contrata alguém até o final dessa janela, né? Até hoje à noite ali. Lembrando que na última janela, né? O Corinthians contratou o Carrijo nas últimas horas ali. Eu não sei se o time tá buscando alguém no mercado, mas pode ser uma opção aí. O Corinthians contratar aí nas horas finais e já conseguir a inscrição. Mas se o Corinthians não conseguir isso, aí teria que trazer agentes livres para ter esses jogadores à disposição aí nos próximos torneios, beleza? Então guarda bem essas datas aí. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, que com certeza, caso o Corinthians tenha novos reforços aí contratados, a gente vai voltar aí essa dúvida. Qual que é a data limite? Então tudo aqui esclarecido no blog do Macedo, como sempre. Live praticamente todos os dias, vídeos, pelo menos 3 vídeos semanais, vou sempre tentar trazer vídeos de conteúdo para vocês. Entre aí no nosso grupo de membros, temos uma comunidade aí com quase 1000 pessoas no WhatsApp, grupo de avisos, grupo de resenha e muitos benefícios aí, então vire membro do canal que vale a pena demais, a partir de R$5 você já tem acesso a tudo isso. Beleza, pessoal? Grande abraço, Coringão agora quarta de final contra o Mirassol, né? Domingão, espero que consiga a classificação aí e principalmente na Libertadores que a gente vá para a fase de grupos, para que a gente tenha um ano aí com os nossos objetivos iniciais pelo menos atingidos. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Tamo junto, ó. Coringão sempre, maior do que todos.